E agora vamos envolver com muito carinho nosso palestrante de hoje, que é o Edson. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Meu desejo é que a nossa noite seja a melhor possível, né? Uma noite que a gente possa sentir que valeu a pena estar aqui, trocando as energias, captando novas ideias, aquelas que vão nos transformar, que vão ajudar nos nossos processos de entendimento de nós mesmos. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que eu aprendi com a doutrina, foi a saber quem eu sou. Que quando eu cheguei aqui, há 40 anos atrás, estava perdidinho. E depois a gente vai estudando, vai entendendo, vai se questionando uma série de coisas, você vai começando a mudar os seus padrões de pensamentos, de atitudes, muda as amizades, interessante, né? Vai mudando as frequências ali dos ambientes, e quando se dá conta, está transformado numa pessoa diferente, para melhor, que é o mais importante. Tá? Então, meu desejo é esse para vocês, tá? Que essa transformação para melhor se faça em vocês, como fez em mim. E ela é uma transformação que ela é constante. Né? Nós estamos em processos de desenvolvimento espiritual. E as experiências na vida propiciam isso. Hoje nós vamos falar aqui de compaixão, que eu considero aqui a essência da humanidade. Vamos tratar do tema, então. Ter compaixão é ser compassivo. É a pessoa que sente uma profunda conexão com o sofrimento alheio, sendo, então, motivada a agir para aliviar essa dor. Você tem a conexão e você se sente compelido a querer ajudar, né? Para aliviar. A compaixão não se limita a ter empatia, mas um desejo ativo de encontrar maneiras de ajudar, oferecendo, além do conforto, o suporte emocional. Então, não é só... mas o conforto e suporte emocional não é a mesma coisa? Não necessariamente. Porque você pode confortar a pessoa e não lhe dar o suporte emocional adequado. Então, é um conjunto. Né? Ser compassivo, então, envolve uma ação de benevolência, gentileza, cuidado e compreensão que busca minorar o sofrimento do outro. Vocês viram que eu coloquei aqui gentileza, né? Benevolência. Porque às vezes a gente vê pessoas tentando minorar o sofrimento do outro, mas de uma forma impositiva. A gente vai tratar um pouco disso aí lá na frente, tá? A compaixão em si requer a gentileza no trato. Né? É uma participação espiritualizada e não necessariamente materializada na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então eu coloquei aqui espiritualizada e não necessariamente materializada. Porque você ter compaixão da pessoa não significa que você precisa subsidiá-la materialmente em alguma coisa. Mas espiritualmente faz sentido. E às vezes é o que mais vai confortar, é o que mais vai ajudar a pessoa. Então tem pessoas que acham que só o fato de você, por exemplo, doar alguma coisa, você já está sendo compassivo, né? Naturalmente, você está tendo ali algum tipo de, vamos assim dizer, compassividade em relação à situação da pessoa. Mas você não se aproxima, você não se doa espiritualmente, você não é gentil, você não aconchega, não acalenta. Mas você acha que está sendo compassivo porque você doou.
alguma coisa. Para pensar, tá? Vamos então ao sentido da compaixão. Compaixão é enxergar com os olhos da alma. É a compreensão das fragilidades humanas. Acabei de falar aqui. É você se espiritualizar e o aspecto espiritual conta mais do que o material. Enxergar, né, com os olhos da alma. Mas a alma tem olhos? O que vocês acham? O que seria o olho da alma? É algo que transcende a questão física. É algo que você sente. E que você também transmite. Né? A compaixão é maturidade emocional e espiritual. Torna a pessoa realista, menos exigente e mais flexível. Então, eu estou dizendo aqui que a pessoa compassiva ela é realista, ela percebe o que está acontecendo, ela também se situa dentro do que está ocorrendo, e isso a torna realista, então ela se torna também menos exigente, porque ela está vendo o que está acontecendo. Então, seu nível de exigência, vamos assim dizer, diminui muito. E aí sim ela consegue atingir as pessoas com a sua espiritualidade. Jesus ensinava que a felicidade plena nasce da compaixão e da fraternidade. Será que ele ensinou isso? Ele não veio falar de amor? Não veio de falar de amar o próximo como a si mesmo, sendo o maior dos mandamentos? Com quem que ele fez questão de estar quando ele esteve conosco? Tá tudo bem aí, gente? Com quem que ele fez questão de estar quando ele esteve aqui conosco? Com as pessoas de boa vida? Ou ele esteve ali com os aleijados, leprosos, prostitutas, até um agiota ele foi estar, que é o Zaqueu. Pessoas que precisavam de quê? De julgamento ou precisavam de compaixão? O que vocês acham? Então vocês percebem que ele esteve com essas pessoas justamente para demonstrar essa questão da compaixão em si? Então está aí um exemplo, né? Por isso que ele fala que um dos maiores mandamentos é esse: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Sentido da compaixão. Né? A compaixão vai além dos sentimentos de pena ou dó. É a força que expande nossa visão e transforma relacionamentos. A gente vai explorar um pouco essa questão de pena e dó, tá? Pode até nascer o sentimento de compaixão da pena e da dó, mas não pode ser a pena e a dó que te leve a agir de alguma forma compassiva com alguém. Quem sente pena ou dó, acredita às vezes sem perceber que o outro é incapaz, impotente e inferior. Não vou generalizar, mas normalmente é isso. Nossa, que dó daquela pessoa. Como se a pessoa não fosse capaz. A pessoa pode estar passando por uma situação complicada, mas não quer dizer que ela não seja capaz de sair daquilo se você der uma força para ela. Então o sentimento de dó, ele não ajuda nesse sentido. Porque você posiciona a pessoa num estado onde você se acha, aí é o problema, né? Talvez melhor que a pessoa ou em melhor condição que ela. A pena ou dó implica numa superioridade. Tenho mais poder, importância, sou mais eficiente e superior a outra pessoa. Isso não é claro para a gente. É lá no íntimo. Mas se você parar para pensar, as razões que te levam a ter dó ou pena de alguém, aí você vai começar a chegar a essas conclusões. E qual é o seu posicionamento diante desse seu sentir em relação à pessoa?
Já a compaixão provém da alma, envolve o sofredor em generosidade e solidariedade, sem julgamentos prévios. A pessoa compassiva não julga. Ela não vai medir os esforços para ajudar pensando em um tipo de recompensa ou coisa desse tipo. Vai ajudar porque ajuda, porque ela sente. Implica no olhar de igualdade. Ver o outro necessitado de igual para igual, lembrando que a dor dele poderia ser sua. Reconhece o sofrimento e ajuda a superar. Quando você pensa que a dor do outro poderia ser a sua, é o amar o próximo como a si mesmo, né? Você ter essa questão da reciprocidade e você começa a ter compaixão de fato. Sem o julgamento. A dó diminui, a compaixão eleva. A gente vai explorar um pouco mais. Compaixão não é dó, como nós já vimos, não é olhar de cima, nem sentir pena, é reconhecer o outro como igual. Ele pode momentaneamente estar numa situação complicada, mas ele é um igual seu. É entender que a dor do outro poderia ser a nossa, e que ante o sofrimento, o que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. O que é que está nos unindo no momento em que você tem compaixão por alguém? A dor. Você sente a dor do outro. Então, o sofrimento do outro faz você se sentir compelido a ajudar com esse sentimento compassivo. Quem sente dó acredita que o outro é inferior. Quem sente compaixão estende a mão sem hierarquia, sem julgamento, como a gente já viu. Porém, gente, a compaixão, ela requer a real empatia. É o que a gente vai ver agora. Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: como seria o nosso mundo se não houvesse a compaixão? Como é que seria? Seria um Deus nos acuda, né? Número de disputas, sei lá o que haveria. Não dá nem para imaginar. Outra. E se todos fossem insensíveis ao sofrimento e necessidades alheias? O que seria? Eu posso adiantar que essa casa aqui não existiria. Essa casa existe em função da compaixão, em função desse sentimento, né, de sensibilidade em relação às necessidades dos outros. Há 40 anos atrás, quando eu vim para cá, eu vim destruído. Destroçado como pessoa. Ainda bem que esperam compaixão, que tem essa casa. Né? E a gente está aí firme, mantendo. Vivemos tempos em que enxergar o outro com profundidade é um ato revolucionário. Nossa, como assim? O que você está falando aí? Que revolução é essa? Diante do mundo que está aí, que é um mundo competitivo, que é um mundo que te impele a ter coisas, a ter sucesso e tal, você se abrir para olhar o outro realmente é revolução. É alguém diferenciado no mercado, entende? Alguém diferenciado no mundo. E graças a Deus que essa casa aqui está cheia de gente assim. Revolucionários do bem, compassivos. Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá e demonstraremos a real empatia. Então eu vou expandir e vou, ter um olhar mais profundo do mundo, das relações, e aí sim eu chego na real empatia. O que seria essa real empatia? A empatia real não é imaginar o sofrimento alheio, é sentir com o coração, em ressonância com o próximo. Só podemos apoiar de fato se nos permitirmos sentir.
Essa é a real empatia, você se colocar de fato no lugar do outro. Tentar vivenciar a experiência que ele está tendo. Mas de forma amorosa, de forma onde a gentileza faça parte do processo. Onde você, de fato, né, tenha um sentimento de querer ajudar a pessoa. Pode até começar com a dó, como eu falei no começo. Mas não pode ficar só na dó, ele tem que expandir. Aí é uma entrega. Isso é ser empático, tá? Com o sofrimento alheio. Compaixão é o amor desinteressado. Tem pessoas que distorcem a compaixão utilizando-se da culpa, fanatismo ou barganha emocional. Nossa, o que você quer dizer com isso? Ora, eu posso vir, a gente aprende com a doutrina espírita que fora da caridade não há salvação, então vou fazer caridade. Só que eu venho fazer a caridade sem ter compaixão. Eu venho por obrigação. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu quero ser salvo. Não é fora da caridade não há salvação? Então eu quero ser salvo, vou lá fazer caridade, mas eu não me sinto compassivo em relação à situação do outro. Então eu venho fazer uma troca. Percebem a diferença? Onde está o amor de fato? Onde está a tua energia, né? A tua espiritualidade naquilo que você está fazendo? O sentir de fato a dor do outro com a vontade de amenizá-la. Isso é compaixão. Agora, caridade por obrigação não dá, né? Oh, mas será que tem gente que faz isso? O que vocês acham? Em nome do amor, promovem doações ou favores com a intenção de obter respeito ou atenção, transformam o amor em troca interessada, que eu acabei de falar aqui, né? Então, não é um amor. Aliás, tem muita gente que confunde o amor nesse aspecto, né? Tem gente que compra amor. Sabiam? Quanto custa aí para ter um pouco de amor aí? Vai lá e paga. É de ter compaixão dessas pessoas, certo? Que estão num caminho equivocado. Então, gente, o amor é aquilo que você sente, é aquilo que vem de dentro de você, que você vai se colocar à disposição para servir o outro dentro do seu equilíbrio também. Sem se violentar. Sem fazer a tal da troca com Deus. Ó, Deus, estou aqui, anota aí meu nome na listinha aí. Que eu vim fazer o meu trabalho aqui. Para ajudar os nossos voluntários, a gente já mandou fazer um crachá com um nome bem grandão, que é para Deus enxergar mais fácil, entendeu? Não é? Na compaixão amorosa, é preciso limites e sabedoria na ajuda, sem invadir a vida alheia. Também tem mais isso. Porque você vai ajudar, mas tem que ser nos meus termos. Eu ajudo, mas você tem que fazer isso. Senão, não faço. O ser amoroso e compassivo respeita o tempo e a liberdade do outro. Olha o que eu estou dizendo aqui. Tempo e liberdade. Às vezes a pessoa não vai chegar naquilo que você almeja para ela, ou que você deseja, no seu tempo. É no tempo dela. E para isso ela precisa ter liberdade. Ela não pode se sentir amarrada a você. Essa compaixão não amarra um ao outro. Liberta. Sabe que a verdadeira ajuda promove a autonomia e o crescimento da pessoa necessitada. Isso aqui é outra coisa importante para a gente pensar.
A pessoa tem que ter autonomia e ela tem que ter a capacidade, né, de experienciar as coisas, às vezes só com uma orientação sua. Você não vai viver a situação dela e nem vai dizer o que ela tem que fazer. É dela. A experiência é dela. Isso é ser compassivo até com você, tá? Além de ser com o outro. Reconhece que cada pessoa é um universo à parte na obra de Deus. Cada um de nós aqui é um universo à parte. Sabe que não cabe a ninguém salvar os outros impedindo o esforço próprio. Nós só temos condições de nos salvar. Salvar os outros é com eles mesmos. A compaixão amorosa, então, preserva no outro a liberdade de sentir, pensar e agir. Olha que interessante. Sentir, pensar e agir. Agora nós vamos abordar uma outra questão interessante, que é a compaixão e a discussão filosófica. Como assim? Essa imagem aí, ó. O que o homem está fazendo ali? Ensinando o garoto a? Essa é a grande discussão. Dar o peixe ou ensinar a pescar? A pessoa compassiva não fica discutindo, tá? Mas a pessoa que sente dó ou pena, ela já entra nesses aspectos. O que é melhor, ensinar a pescar ou dar o peixe? Aí, enquanto você fica nessa discussão, você não faz nada. A compaixão não pode ser confundida com sentimentos contraditórios ou orgulhosos, que visam satisfazer o ideal de certeza de quem sente. Está meio confusa essa frase? O que eu quero dizer? Olha, eu vou ensinar a pescar, porque dar o peixe não resolve. É assim que eu acho que está certo. Só que para que você, às vezes, ensinar a pescar, a pessoa precisa comer pelo menos, né? Aí você vai entrar nessa discussão. Eu só faço se for desse jeito. Enquanto isso, as pessoas estão à míngua, né? Passando necessidades. Por isso que eu falo que é uma discussão filosófica. E aí, quando a vontade de ajudar esbarra na discussão filosófica, incentiva mais a racionalidade do que o real sentimento compassivo. Você está tão ocupado em decidir se é certo ou se é errado, que não faz. E a pessoa está lá na penúria, às vezes. Enquanto que a compaixão fala para você se entregar, sabe? Se entregue, vá lá e faça. Faça com amor, faça com carinho, faça com o seu melhor. Cabe a ele, a pessoa, decidir se aquilo está certo para ela ou não, se ela vai fazer, o que ela vai fazer daquilo. Não é você que vai decidir. Quando eu exijo que aquilo que eu vou fazer para alguém tenha que dar resultado, eu estou sendo compassivo? Eu estou querendo atender o meu orgulho? Entendem? Isso não é compaixão. Vou acelerar um pouco. A indiferença silencia a alma. Olha essa cena aí. Será que a gente não vê cenas assim no dia a dia? Das pessoas ocupadas ali, alguém lá estendido, e vamos que vamos. A maior crueldade dos nossos tempos não é o ódio, é a indiferença. Quando ignoramos o sofrimento em volta, agimos com indiferença, impossibilitando o nosso crescimento espiritual, porque você se fecha. Você não abre o olho para o que está acontecendo, você não enxerga o mundo à sua volta e você vive no seu mundo. Tinha uma época, um desenho que eu gostava muito, que era o Mundo de Bob. Né? Olha como eu sou velho, né? Entra no mundo de Bob. Né? As coisas acontecendo e ele lá no mundo dele. A insensibilidade não nos protege. Olha isso aqui, gente. A insensibilidade não nos protege. Ela nos isola e destrói laços, corrói famílias, esvazia a comunidade.
Nós temos visto aí as famílias corroídas nesse aspecto do isolamento, né? Nos celulares, nas internets da vida, já não se janta mais juntos. A gente está percebendo esse tipo de coisa, do isolamento acontecendo. Quando há o isolamento, não há compaixão. Precisamos reaprender a sentir, a olhar e nos importar. Ficou meio ruim ali, mas é isso. Compaixão na visão espiritual. Os espíritos elevados veem e sentem além das aparências. Eles estão acima, vendo e sabendo o que está acontecendo. Analisam as situações das criaturas com amor e justiça, porque possuem uma visão mais clara da vida. Como eles estão olhando de cima, eles sabem o que está acontecendo. Então eles têm uma visão mais clara. E aí o olhar deles é de justiça, e é um olhar compassivo para com a gente. A compaixão humana é o sentimento que mais nos aproxima dessa elevação espiritual. Para o nosso processo de elevação espiritual, ver o outro como igual é o primeiro passo. Você quer crescer espiritualmente? Comece a olhar o outro como igual ao seu. Se você se coloca como superior, você está incentivando o teu orgulho. Se você se coloca como inferior, você está se entregando também. Então, a espiritualidade verdadeira em nós se expressa na bondade que temos uns pelos outros. A compaixão, por ser irmã da caridade, é um atributo divino essencial para a evolução, que combate o egoísmo e nos aproxima de Deus. A compaixão em movimento. Olha o abraço gostoso. Compaixão real não é só sentimento, é ação. Não adianta eu só ter compaixão e não agir. Ouvir, abraçar, cuidar é a compaixão em movimento. Às vezes um abraço, gente, resolve mais coisas do que qualquer outra coisa. E é escutar sem interromper. Hoje a gente tem esse problema, as pessoas não têm mais essa compaixão de ouvir o outro sem interromper. É abraçar sem perguntar. Eu só vou te abraçar se você me responder tal coisa. Não, abraça. É cuidar sem esperar retorno. Um gesto de afeto cura mais que 1000 palavras. Cada gesto compassivo é uma semente que germina no coração do outro. Sabe, você tem o seu gesto compassivo, você está colocando uma sementinha no coração do outro, que passa a ser compassivo também. E aí a compaixão no mundo se expande. Então, indo para a conclusão da palestra, tá? A compaixão é uma característica universal das criaturas dignas. As pessoas indignas não têm compaixão. Compaixão é mais do que sentimento, é prática de vida. É a chave para a felicidade e para a paz no mundo. Se tivesse mais compaixão no mundo, nós teríamos paz. E menos disputas, né? Ser compassivo é ser fraterno, ético e livre de egoísmo. Ser compassivo é ser fraterno, ético e livre de egoísmo. E agora, o amor propagado é o remédio da alma. Esse aí é o meu avatar, não é o Edmo lá não, tá? Todo mundo confunde achando que é o Edmo. É parecido, né? Então, ó, o amor propagado é o remédio da alma. Olha que interessante. Amor propagado é o remédio da alma. Um olhar atento, um abraço sincero, uma palavra gentil, tudo isso cura. Mais do que remédios. Mais do que discursos.
Convido vocês a enxergarem com os olhos da alma, tá? Esse é o convite que eu estou fazendo para vocês, para a gente encerrar aqui. Enxergar com os olhos da alma. A reconhecer a dor escondida nos outros. Que dor que está escondida. A estender os braços da compaixão, por quem quer que seja. Porque quando tocamos o outro com respeito e amor, tocamos também o que há de mais humano em nós mesmos. É isso. Agradeço a atenção de vocês, tá bom? Boa noite.